E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ricardo, eu sou médico neuropediatra e hoje eu quero conversar com vocês sobre deficiência intelectual. Como nos outros vídeos, a gente vai estar trazendo para vocês aqui os conceitos de forma resumida. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram maiores esclarecimentos, perguntem nos comentários do vídeo que nós vamos estar respondendo na medida do possível. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, aproveitem esse tempinho para vocês se inscreverem. Bom, pessoal, então o que é deficiência intelectual? Para começar, eu quero trazer para vocês alguns fatos curiosos sobre deficiência intelectual. Essa é uma condição do ser humano que já é conhecida há mais de 2000 anos, mas ela só está sendo estudada de forma científica nos últimos 2 séculos. Para vocês terem uma ideia, o primeiro teste de inteligência é de 1905, o teste de Binet-Simon. E o termo quociente de inteligência foi desenvolvido em 1916 pelo psicólogo Lewis Terman, então há pouco mais de 100 anos atrás. Atualmente, com os avanços científicos, a gente consegue determinar a causa da deficiência intelectual em até 60% dos casos. E a definição. Então, o que é deficiência intelectual? A deficiência intelectual é uma condição ou uma desordem neurológica do ser humano caracterizada por um comprometimento do funcionamento intelectual e do comportamento adaptativo que afeta ou prejudica o funcionamento da pessoa em diversas situações do seu cotidiano, e ela tem que aparecer antes dos 18 anos de idade. E o que é funcionamento intelectual, então? O funcionamento intelectual, para fins desse diagnóstico, é considerado como a capacidade mental geral. E essa capacidade envolve diversas funções cerebrais. Entre as principais, a gente vai ter a capacidade para aprendizagem, a capacidade de racionalização e a capacidade de resolução de problemas. É claro que diversas outras funções também são avaliadas, mas essas 3 são as principais. E o que é o comportamento adaptativo? Ele é o conjunto de habilidades conceituais, sociais e práticas que são aprendidas e aplicadas pelo indivíduo no seu dia a dia para resolver os problemas do cotidiano. E o que são habilidades conceituais? As habilidades conceituais são aquelas onde a gente conhece determinada coisa, ou seja, o conceito de linguagem de leitura, o conceito de tempo, como por exemplo, saber o que é um ano, saber o que é um mês, o que é uma semana, o que é um dia, o conceito de dinheiro, para que ele funciona, o conceito de números, como que eles se relacionam com a quantidade que eles representam, e a autonomia do indivíduo, que é conceito de autonomia, o que é a independência da pessoa. Além disso, a gente vai ter as habilidades sociais. A pessoa que tem deficiência intelectual, ela tem comprometida a sua capacidade de relacionamento interpessoal, ela tem comprometida a sua autoestima, a sua autodefesa e a capacidade de compreensão de regras e leis para que possa obedecê-las. Por isso, uma pessoa com deficiência intelectual não tem uma culpabilidade, eles não conseguem ser culpados de coisas que façam errados, porque muitas vezes eles fazem alguma coisa errada sem ter a menor condição de saber que aquilo é certo ou que aquilo é errado. E as habilidades práticas, então a capacidade de cuidado pessoal, tanto com alimentação, com vestuário, com higiene pessoal, a capacidade ocupacional, então a condição de aprender na escola ou de trabalhar na vida adulta, noções de saúde, uso de serviços da comunidade, então a pessoa ter a capacidade de fazer uso dos meios de transporte da sua cidade, de ir ao comércio da sua cidade e conseguir fazer o uso do dinheiro
ao ir na farmácia comprar medicamentos, ao ir no mercado comprar algum produto. E o uso de utensílios, então o uso de máquinas, o uso de eletrônicos. A pessoa com deficiência intelectual vai ter um comprometimento maior ou menor em todas essas funções. E quais são as principais causas? Então, as causas de deficiência intelectual, elas tanto podem ser genéticas quanto adquiridas. Em geral, a gente vai ter um combinado de ambas as situações, tanto genéticas quanto fatores ambientais. Das causas genéticas, as mais comuns são as síndromes genéticas, como a síndrome de Down, a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Angelman, a síndrome de Klinefelter, a síndrome do X frágil, síndrome de Rett. Ou seja, se uma pessoa tem uma síndrome genética, existe uma chance aumentada de que ela desenvolva deficiência intelectual. Não existe a obrigatoriedade de que a deficiência intelectual aconteça. Certo, pessoal? Existem pessoas com a síndrome de Down que têm inteligência normal ou pessoas com a síndrome de Klinefelter que têm inteligência normal. Ocorre que dentro dessas síndromes a deficiência intelectual é mais comum do que na população em geral. E os fatores de risco para a deficiência intelectual? Então, eu pai, eu mãe, quando que eu preciso estar mais atento para, se ver o meu filho ter dificuldade de aprendizagem, se ele tiver alguma dificuldade no desenvolvimento das suas habilidades do cotidiano, quando que eu devo me preocupar ou eu devo pensar que isso pode ser deficiência intelectual? Quando o seu filho tiver, por exemplo, tido baixo peso ao nascer, prematuridade, complicações durante a gestação ou durante o parto ou nos primeiros dias de vida, crianças que tenham malformação do sistema nervoso central têm um risco maior de ter deficiência intelectual, crianças que tiveram infecções do sistema nervoso central, como meningites, por exemplo, têm risco para desenvolver deficiência intelectual depois disso, crianças que passaram por desnutrição ou crianças que foram submetidas aos maus tratos. Então vejam que a quantidade de coisas que podem desencadear ou que podem aumentar o risco para uma pessoa ter deficiência intelectual é bastante grande, e aqui estão sendo apresentadas só aquelas que são as principais. Existem muitas outras, certo, pessoal? Então, ao observar que uma criança não parece desenvolver bem, então aquele aprendizado da criança parece não acontecer, a criança tem uma certa ingenuidade ou demonstra uma imaturidade muito evidentes, a gente tem que pensar que a gente pode estar frente a uma criança com deficiência intelectual. Claro que não é tão simples assim o diagnóstico, mas para vocês o importante é saber como suspeitar e não como ter a certeza do diagnóstico, certo? E para terminar esse vídeo, que é um vídeo mais curto, eu quero falar para vocês então sobre o diagnóstico. O diagnóstico, ele é feito com a avaliação multiprofissional. Para se ter certeza de que uma pessoa tem deficiência intelectual, é preciso uma avaliação psicológica e é preciso uma avaliação médica. Essas duas avaliações, quando concordantes, evidenciando que aquela pessoa sim tem um comprometimento importante do funcionamento intelectual e do comportamento adaptativo, vão dar para a gente a certeza de que aquela pessoa tem deficiência intelectual sim ou não. E não apenas isso. Hoje os testes psicológicos se desenvolveram de tal maneira que muitas vezes o teste psicológico é capaz de apontar o nível de gravidade de deficiência intelectual que a pessoa tem. Por isso, a avaliação psicológica nesses casos é importantíssima. Ela vai ajudar enormemente no determinar do tratamento e no definir o diagnóstico da pessoa. E como é o tratamento? O tratamento ele é feito com base em uma intervenção voltada às dificuldades que aquela pessoa tenha. O tratamento ele é individual, ele é artesanal, ele é montado para as dificuldades específicas daquela criança, daquele adolescente. A criança que tenha dificuldades escolares, a gente vai dar o suporte escolar. O suporte escolar é necessário na grande maioria dos casos. E além deste, pode haver outras necessidades. A criança pode ter um transtorno de humor, a criança pode ter alguma dificuldade motora, que pode precisar também de outros tratamentos.
Na criança que tem síndromes genéticas e que tem deficiência intelectual como um dos componentes, lembrar que a deficiência intelectual é um dos componentes. A pessoa com síndromes genéticas, em geral, tem mais de um problema de saúde que também vai requerer algum cuidado ou algum tratamento. E ter a ideia de que quanto mais precoce, melhor. Então, quando você observar que o seu filho não está tendo um bom rendimento escolar, que as professoras alertam que a dificuldade é bastante grande e que você observa que aquela dificuldade é bastante grande, apesar de um reforço escolar, apesar das suas tentativas de ajudar e das tentativas da professora de ajudar, você pode estar frente a um quadro de deficiência intelectual. E quais são as consequências, então, da deficiência intelectual quando não tratada? As principais consequências são limitações na comunicação e na linguagem, limitações para a aprendizagem, limitações na autonomia e no cuidado pessoal e para a empregabilidade e renda. Lembrar, gente, que a deficiência intelectual tem níveis diferentes. A pessoa com nível leve apresenta uma boa funcionalidade. Se recebido o tratamento, tem a chance de, na vida adulta, levar uma vida normal, como a sua, como a minha. A pessoa com uma deficiência mental moderada já tem limitações mais importantes. Então, ela será aquela pessoa que provavelmente na vida adulta ainda precisará de algum tipo de suporte dos pais ou algum tipo de suporte de tratamento. E a pessoa com deficiência intelectual grave é aquela pessoa que dificilmente se tornará independente na vida adulta. É uma pessoa que funcionará com a mentalidade de uma criança ao longo de toda a sua vida, precisando de muito suporte da família e de muito suporte da comunidade. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês estejam bem, tenham uma boa semana e até o nosso próximo encontro.